Caro aluno da Uninove, eu sou o professor Luiz Alberto. Seja bem-vindo à nossa videoaula com o tema Empreendedorismo, Empregabilidade e Planejamento. Nesta videoaula abordaremos os seguintes tópicos: definição de empreendedorismo, principais características do empreendedorismo, importância do empreendedorismo, papéis sociais do empreendedorismo, empreendedor, definição e características, tipos de empreendedores, comportamento de um empreendedor, cultura empreendedora nas organizações, empregabilidade, fatores geradores de empregabilidade, planejamento de um empreendedor, plano de negócios e etapas de um planejamento de um empreendedor, plano de negócios. Como podemos definir empreendedorismo? Para o teórico Schumpeter, empreendedorismo é uma prática em que o empreendedor atua como um agente de destruição criativa. Como seria esse agente de destruição criativa? Segundo a perspectiva de Schumpeter, um indivíduo, quando através da inovação e da criatividade cria um novo produto, ele faz com que o produto existente no mercado deixe de ser interessante, passe a ser destruído. Essa prática, segundo Schumpeter, é a característica importantíssima do empreendedorismo. O empreendedorismo também é caracterizado pela revolução no mercado empresarial, ou seja, as grandes transformações que o empreendedorismo causa no mercado empresarial fazem com que o empreendedorismo tenha uma importância significativa na nossa sociedade. O empreendedorismo também é uma abordagem à administração que pode ser definida como exploração de oportunidades, independentemente dos recursos que se tem à mão. Essa ideia pode ser mais bem entendida por meio da análise da prática de negócios, como planejamento estratégico, comprometimento com oportunidade, comprometimento dos recursos, controle dos recursos e estrutura administrativa. Quais são as principais características do empreendedorismo? Inovação. Para o empreendedorismo é fundamental a característica da inovação, pois a partir da inovação, um empreendedor consegue criar novos produtos e novos serviços que venham a revolucionar o mercado existente. A inovação deve ser a base para o desenvolvimento de um novo projeto de um empreendedor. Criatividade. A criatividade é a forma utilizada por um empreendedor para criar soluções para os problemas existentes e para sanar as necessidades do mercado e da sociedade. A sociedade, em constante processo de transformação, passa também a criar novas necessidades. O empreendedor, a partir da criatividade, é o indivíduo responsável por criar alternativas para sanar as necessidades da sociedade e do mercado. Planejamento. O planejamento é fundamental para qualquer projeto que envolva um empreendedor, sendo que o planejamento de um empreendedor é organizado através de um documento chamado Plano de Negócios. Falaremos a seguir sobre plano de negócios nessa videoaula. A responsabilidade. A responsabilidade também é uma característica importante do empreendedorismo. O empreendedor deve pautar pela responsabilidade nas suas ações, sendo o único responsável pelas suas ações e pelas suas consequências. Determinação e persistência. O empreendedor deve obrigatoriamente ser um indivíduo determinado e persistente. Obstáculos existem dentro da nossa sociedade, dentro do mercado. Entretanto, o empreendedor não pode desanimar ou desistir de um projeto por conta desses obstáculos. Ele deve ser um indivíduo determinado e persistente. O empreendedor deve desenvolver um plano de negócios consistente e também deve se empenhar com determinação na execução deste planejamento, visando atingir os resultados previstos. Ou seja, um empreendedor, quando encontra algum obstáculo, ele sempre deve ter em mente que o seu planejamento previu um resultado. Esse resultado deve ser buscado em todas as instâncias
por um empreendedor, que não deve desistir por conta de obstáculos existentes dentro desse seu planejamento. Credibilidade. A credibilidade é uma característica fundamental do empreendedorismo. O empreendedor deve zelar pela sua credibilidade, sendo a sua imagem uma importante ferramenta para atrair investidores e conquistar consumidores. A imagem é o principal bem que o empreendedor pode constituir, pois é justamente através da sua imagem que ele conquistará novos clientes e buscará investidores para os seus projetos. Liderança. Um empreendedor deve desenvolver um espírito de liderança para dirigir com segurança e seriedade o projeto que está envolvido. Ou seja, o empreendedor deve, na sua ação diária, na sua ação cotidiana, desenvolver um espírito de líder, pois os componentes da sua equipe irão caminhar de acordo com as suas determinações. O espírito de liderança é fundamental para o empreendedorismo. Qual é a importância do empreendedorismo para a nossa sociedade? Segundo Maximiano, existem duas correntes de estudo sobre a importância do empreendedorismo. A primeira delas é a visão dos economistas. Para essa corrente de estudo, os empreendedores são pessoas que estão ligados ao desenvolvimento econômico e à inovação de uma nação. Ou seja, segundo a visão dos economistas, o empreendedor é um indivíduo fundamental para o desenvolvimento de uma nação, pois é justamente com as suas ações que ele vai constituir, a partir de inovações e de criatividade, o desenvolvimento da nação na qual ele faz parte. Segundo os comportamentalistas, que constituem a segunda corrente de pensamento dentro do empreendedorismo, para essa corrente de estudo, os empreendedores são pessoas com atitude, criatividade, intuição e prontas para correr riscos. Ou seja, os riscos existem dentro da nossa sociedade. Para o empreendedorismo, o indivíduo deve estar preparado para os riscos e construindo alternativas minimizando o impacto dos riscos. Na visão dos comportamentalistas, esse risco faz parte do empreendedorismo. Quais são os papéis sociais desempenhados pelo empreendedorismo? O empreendedorismo é conceituado como uma atividade geradora de valor para a sociedade, ou seja, a sociedade em constante processo de transformação tem uma necessidade crescente de geração de valores. O empreendedorismo é a prática mais aceitável para esse processo de desenvolvimento de valores para a sociedade. Uma empresa em crescimento continua a criar valor se ela gera mais produtos e serviços novos, mais empregos, paga mais impostos e assim por diante. Isto é, renova-se após cada ciclo do produto. Através da prática do empreendedorismo, podemos perceber que a sociedade constitui o seu processo de desenvolvimento, criando novos empregos, elevando o pagamento de tributos que serão novamente reinvestidos para o bem da sociedade, como nas áreas de saúde e educação. O empreendedorismo é responsável também pela geração de empregos e renda para os trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores se constituem e constituem a sua renda através de novas práticas empreendedoras. O empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento da renda dos trabalhadores e também para o surgimento de novos postos de trabalho. Pois a cada novo projeto iniciado, existe a necessidade de mão de obra para operacionalizar o projeto, ou seja, colocar esse projeto em execução, colocar este projeto em prática. Qual é a definição de empreendedor? Considera-se empreendedor o indivíduo que está sempre mudando e muda também aquilo que o rodeia.
Ou seja, o empreendedor é um indivíduo que em todas as suas ações modifica o seu entorno, criando valores através das suas ações. O empreendedor tem um papel fundamental dentro da sociedade, pois ele é um indivíduo responsável por gerar a transformação da sociedade, procurando desenvolver visões e realizar com sucesso as suas ideias. Ele é capaz de conviver com os riscos e incertezas envolvidos nas decisões. É importante ressaltar que o risco faz parte de qualquer negócio. O empreendedor é um indivíduo que deve estar plenamente capacitado para enfrentar os riscos e as incertezas existentes dentro do desenvolvimento de um novo negócio. Ou seja, o empreendedor é um indivíduo capacitado para, nas suas ações, reduzir os riscos e enfrentar as incertezas geradas pelo mercado. Ele inova. Qualquer indivíduo que tenha à frente uma decisão a tomar pode aprender e se comportar de maneira empreendedora. Quais são os tipos de empreendedores existentes? Podemos dividir os empreendedores em dois grupos: empreendedor externo e empreendedor interno. O empreendedor externo define o objeto que vai determinar seu próprio futuro e, com frequência, é considerado uma pessoa que sabe identificar as oportunidades de negócios, os nichos do mercado e sabe se organizar para progredir. O empreendedor externo é aquele indivíduo que inicia o seu próprio negócio, desenvolve uma nova prática produtiva ou desenvolve um novo serviço, sendo o único responsável por este desenvolvimento, por esses riscos e pelas incertezas existentes no mercado. Temos também o tipo de empreendedor interno. Este tipo de empreendedor é aquele que está inserido em uma organização, ou seja, aquele que está inserido dentro de um corpo empresarial. Esse empreendedor interno vai desenvolver as suas atitudes empreendedoras em prol do desenvolvimento de projetos nas empresas na qual ele participa como colaborador. Ele está inserido em uma organização, ou seja, faz parte do corpo de colaboradores de uma organização e possui liberdade para colocar em prática suas características empreendedoras. O empreendedor interno é um indivíduo que, em vez de tomar a iniciativa de abrir o seu próprio negócio, toma a iniciativa de criar, inovar e buscar novas oportunidades e negócios para a organização na qual trabalha. Ou seja, qualquer um que tenha as características empreendedoras, esteja inserido em um ambiente empresarial, dentro de uma organização empresarial, pode ser considerado empreendedor interno. O empreendedor interno, aprofundaremos essa definição agora. Embora as tarefas do empreendedorismo interno façam com que as pessoas atuem sob certos padrões de inovação e oportunidade, não existe uma fórmula pré-estabelecida para a determinação prévia de quem quer que possa ser um empreendedor interno ou não. Ou seja, podemos perceber que o empreendedor interno é um indivíduo que está localizado em uma organização empresarial. Entretanto, não existe uma fórmula para se caracterizar esse empreendedor interno. Não existe um padrão para dizer esse indivíduo é um empreendedor externo, esse indivíduo não é um empreendedor interno. Podemos perceber que para se caracterizar enquanto empreendedor interno, ele deve ter uma atuação proativa, com base nas características do empreendedor, ou seja, criatividade, inovação e dinamismo. As pessoas passam a empreender internamente quando as circunstâncias as levam a um ato de vontade, a decisão de transformar um conceito em negócio em realidade dentro da empresa em que trabalham, a despeito de barreiras e dos riscos. Ou seja, o empreendedor interno ele tem a função de auxiliar a empresa no desenvolvimento de projetos, ultrapassando as barreiras existentes e reduzindo os riscos existentes dentro de qualquer negócio. Empreendedor externo.
O empreendedor externo, por não ter chefe ou patrão, depende única e exclusivamente de si próprio e da sua tomada de decisões. Ele é capaz de inovar e experimentar novas ideias de acordo com a sua criatividade ou da concorrência. Vale ressaltar que o empreendedor externo é o único responsável pelas ações que o seu projeto irá desenvolver no seu decorrer. Ou seja, ele é o único responsável pelos riscos e pelas incertezas. Ele assume os riscos e as incertezas do mercado no desenvolvimento do seu projeto. Ele não tem chefe e não tem patrão. Quanto mais empreendedor, mais inovador. É preciso, porém, saber conviver com a instabilidade no ambiente externo, ou seja, não existe estabilidade dentro do mercado empresarial. O mercado empresarial é instável e um empreendedor externo deve estar capacitado para enfrentar a instabilidade deste mercado empresarial, sendo o único responsável pelas suas ações. O empreendedor precisa saber lidar com a incerteza. Quando enfrenta situações adversas, é capaz de testar suas próprias competências, não esperando nenhuma recompensa por parte dos outros. Sua maior vantagem é a autonomia, independência e liberdade para tomar decisões. É importante ressaltar que o empreendedor externo é o único responsável pelas suas ações. E as suas ações são caracterizadas por autonomia, independência e liberdade. Ou seja, as ações que o empreendedor externo toma no seu cotidiano e no seu dia a dia vão fazer com que ele desenvolva o seu projeto de acordo com a sua perspectiva e o seu planejamento, não existindo nenhuma barreira para a sua autonomia, independência e liberdade. Isso realiza porque o empreendedor é chefe de si mesmo e tal satisfação é a melhor sensação que algumas pessoas podem experimentar. Ou seja, podemos perceber que o empreendedor externo, ao desenvolver novos projetos e atingir sucesso nesses novos projetos, ele também vai atingir uma sensação que poucas pessoas podem experimentar. Qual comportamento deve ser esperado de um empreendedor? O comportamento de um empreendedor deve ser pautado por uma busca contínua por oportunidades a partir da iniciativa. Ou seja, o empreendedor deve buscar oportunidades no mercado. Essa busca por oportunidades deve ser caracterizada por iniciativa. O empreendedor deve ser persistente. A persistência é fundamental para atingir o sucesso. O empreendedor não pode desanimar por conta dos obstáculos existentes dentro do mercado. O comprometimento é uma característica importantíssima do empreendedor. Ele deve estar plenamente comprometido com um projeto na qual ele está envolvido, está desenvolvendo. Ou seja, ele deve ter uma dedicação a este projeto. Ele deve zelar e buscar também pela qualidade e pela eficiência do projeto na qual ele está envolvido. Ou seja, quando ele tem um comprometimento com a qualidade e com a eficiência, podemos perceber que o cliente também estará satisfeito, pois o produto desenvolvido é zelado por qualidade e por eficiência. Um empreendedor também deve ter no seu comportamento uma ação para correr riscos calculados. Os riscos existem em qualquer área de atuação na sociedade. Entretanto, o empreendedor deve se preparar e se planejar para reduzir os riscos, ou seja, os riscos devem estar calculados. Também faz parte do comportamento de um empreendedor o planejamento sistemático, ou seja, o empreendedor deve estar atento de maneira sistemática e contínua ao seu planejamento. O planejamento é justamente o direcionador das ações do empreendedor, ou seja, ele deve zelar no seu comportamento pelo planejamento. Ele também deve constituir
uma rede de contatos que possibilite o desenvolvimento do seu empreendimento. Podemos perceber que o empreendedor deve buscar essa rede de contatos para atrair novos clientes, novos consumidores e, principalmente, investidores para os seus projetos. Ele deve ter independência e também deve ser autoconfiante. Esses são os itens importantíssimos para analisarmos o perfil do comportamento de um empreendedor. Qual a importância da cultura empreendedora para as organizações? Atualmente, as organizações empresariais são pressionadas a participarem de projetos ousados, criativos e inovadores. Nesse cenário, o profissional procurado para ocupar os cargos gerenciais e operacionais nas organizações empresariais devem possuir características empreendedoras. Ou seja, a cultura empreendedora nas organizações depende necessariamente do corpo de colaboradores possuir indivíduos com características empreendedoras, características de ousadia, de criatividade e de inovação. Nas empresas existem sempre boas ideias e também muitas dificuldades de implementá-las, resultando em um estado de estagnação generalizado. Esse quadro ocasiona falta de inovações e perda de competitividade em relação principalmente a concorrentes mais ágeis ou que são pequenos ou porque estão se organizando como pequenos. Uma organização, se ela não constituir um corpo de colaboradores empreendedores, ela tende a ser ultrapassada por concorrentes que venham a fazer tal ação. O empreendedor interno tende a desenvolver projetos novos ou dar novas aplicações aos produtos ou serviços já existentes, fazendo assim uma nova dinâmica nos negócios e principalmente criando necessidades com os clientes. Ou seja, a cultura empreendedora deve ser entendida como as organizações se compondo por indivíduos com características empreendedoras. Esses indivíduos com características empreendedoras no corpo de uma organização vão constituir uma cultura empreendedora dentro dessas organizações, no interior dessas organizações. Qual é a definição de empregabilidade? Empregabilidade baseia-se em uma recente nomenclatura dada a capacidade de adequação do profissional às novas necessidades dos novos mercados de trabalho. Ou seja, um indivíduo deve estar atento às mudanças existentes no mercado de trabalho para se adequar profissionalmente a essas novas necessidades do mercado de trabalho. Com o advento de novas tecnologias, da globalização da produção, da abertura das economias, da internacionalização do capital e com as constantes mudanças que vêm afetando o ambiente das organizações, surge a necessidade de adaptação a tais fatores por parte tanto dos empresários quanto principalmente dos profissionais. Ou seja, o profissional deve estar atento a essas mudanças e se capacitar para atingir as necessidades deste novo mercado que está se formatando. A empregabilidade remete à capacidade de um profissional estar empregado, mas muito mais do que isso, a capacidade de um profissional de ter a sua carreira protegida dos riscos inerentes ao mercado de trabalho. Os riscos também fazem parte do mercado de trabalho. Entretanto, um profissional, para atingir o grau de empregabilidade, deve estar atento às necessidades do mercado de trabalho e reduzir de maneira sistemática os riscos existentes no mercado de trabalho, através de uma atualização profissional ou simplesmente através de um novo curso acadêmico.
Quais são os fatores geradores de empregabilidade na nossa sociedade atualmente? Os principais fatores geradores de empregabilidade atualmente são capacidade de gestão de vida e de carreira, competência profissional e ética, visão de futuro, espírito de cooperação e colaboração, flexibilidade para atuar em ambientes multiculturais, capacidade de atuar em ambientes com elevados níveis de pressão e atualização acadêmica e profissional constante. Como podemos perceber nesses fatores geradores de empregabilidade, o indivíduo deve estar atento ao gerenciamento não só da sua carreira, como da sua vida. Então, a empregabilidade depende de um gerenciamento de vida também, além de um gerenciamento de carreira. A competência profissional é importante, entretanto, a competência ética também é um fator importante dentro da empregabilidade. O espírito de colaboração e cooperação é fundamental dentro da nossa atualidade, pois as empresas buscam indivíduos plenamente inseridos dentro de um ambiente profissional, com espírito cooperativo e de colaboração. As empresas não buscam mais individualistas, buscam indivíduos que estejam atentos a essas novas necessidades. A flexibilidade para atuar em ambientes multiculturais é importante, pois os ambientes hoje são compostos por indivíduos com características culturais diferentes. E um indivíduo, para estar atento a essa nova dinâmica, deve ser flexível para atuar com essas novas características culturais. E a pressão faz parte de qualquer negócio, inclusive do ambiente profissional. O indivíduo hoje deve estar preparado para atuar em ambientes com níveis de pressão elevados. Como o empreendedor desenvolve o seu planejamento? O planejamento de um empreendedor ocorre através da construção de um plano de negócios. O plano de negócios é um documento utilizado por um empreendedor com a finalidade de planejar o início de um novo negócio. Este documento descreve os objetivos de um negócio e os passos que devem ser dados para esses objetivos serem alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas existentes no mercado. A função de um plano de negócios é realizar um planejamento detalhado, reduzindo os riscos existentes no mercado, através de simulações no papel de ações do mundo real. O plano de negócios é uma ferramenta de gestão utilizada para planejar e desenvolver uma empresa no seu estado inicial. Planejar significa buscar informações e dados para prever o sucesso futuro de um empreendimento. Qual é a importância de um plano de negócios para um empreendedor? O plano de negócios permite identificar e restringir erros no papel mediante as simulações, em vez de cometê-los diretamente no mercado. O desenvolvimento de um plano de negócios ajuda o empreendedor a tomar as decisões corretamente. Ele proporciona um caminho a ser seguido pelo empreendedor para atingir os objetivos estratégicos. O plano de negócios estabelece as diretrizes para a sua empresa e, por meio dele, o empreendedor gerencia melhor a empresa, tomando as decisões corretas. Quais são as etapas existentes em um plano de negócios? Um plano de negócios é iniciado com a construção do sumário executivo.
O sumário executivo é justamente um instrumento inicial de um plano de negócios, na qual deve-se descrever como será ou como é a empresa que está sendo construído o plano de negócios. O empreendedor pode construir um plano de negócios para um novo empreendimento ou simplesmente construir um plano de negócios para um empreendimento já existente. E o sumário executivo é o instrumento inicial para o detalhamento deste negócio. Um empreendedor deve realizar também uma análise completa do setor na qual pretende atuar, fazer uma análise de mercado. Nesta etapa, deve-se analisar o ambiente, a concorrência, o perfil do consumidor, ou seja, ele deve ter conhecimento dos componentes deste mercado na qual pretende se inserir ou está realizando este planejamento. Planejamento de marketing. Nesta etapa, ele deve analisar o produto, a praça, o preço e a promoção dentro de critérios abordados do marketing. Ou seja, o empreendedor deve estar atento ao seu produto, à praça na qual o seu produto será inserido, ao preço e às promoções na qual serão desenvolvidos o seu produto. Ou seja, o planejamento de marketing é fundamental para o desenvolvimento de um plano de negócios. Planejamento operacional. Nesta etapa, deve-se analisar todo o funcionamento da empresa, previsão de vendas, equipamentos e mão de obra necessários e previsão de produtividade. O empreendedor deve realizar uma previsão da produtividade que ele terá a partir dos equipamentos necessários para a produção e da necessidade de mão de obra. Isso é fundamental para o planejamento de um empreendedor, estabelecer a sua capacidade produtiva e quais são os recursos necessários para atingir essa capacidade produtiva. O planejamento financeiro. O planejamento financeiro é o coração de um plano de negócios e representa uma grande fonte de informação para conhecer a viabilidade econômica da empresa. Assim, o empreendedor poderá projetar um conjunto de ações para verificar se os parâmetros estão dentro da realidade. Através do planejamento financeiro, o empreendedor começa a ter uma visão se o seu projeto é viável financeiramente ou não. Construção de cenários. Nesta etapa, deve-se analisar o empreendimento em 3 cenários possíveis: o cenário real, o cenário otimista, o cenário pessimista. É importante que o empreendedor esteja atento à mudança de cenários, pois o seu planejamento para ter uma maior eficiência depende de mecanismos criados para cenários positivos ou cenários negativos. Revisão dos itens abordados nesta videoaula. Nesta videoaula, abordamos as definições de empreendedorismo, as principais características do empreendedorismo, importância do empreendedorismo, papéis sociais do empreendedorismo, empreendedor, definição e características, tipos de empreendedores, comportamento de um empreendedor, cultura empreendedora nas organizações, empregabilidade, fatores geradores da empregabilidade, planejamento de um empreendedor, plano de negócios e etapas do planejamento do plano de negócios. Agradeço a sua atenção, caro aluno, e desejo bons estudos. Obrigado.